Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o nosso querido Bitcoin, que acelerou conforme a gente havia dito aqui, né? Após fazermos aqui essa barra de exaustão, a gente vê entrando força compradora no mercado novamente, né? Por conta das declarações de Trump. Supostamente esse é o motivo, né? Então tudo bem. O mercado acelerou. Viemos buscar aqui justamente a faixa em que eu falei. Dá para até arrumar aqui e subir essa linha mais um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Então vamos começar aqui já colocando os pontos de alerta, né? Basicamente, após essa aceleração, a gente vê o Bitcoin sofrendo uma forte resistência aqui nessa região de 106 mil dólares. Né? Ele não consegue romper essa faixa, ou seja, é uma faixa muito importante, tá? Por que é uma faixa tão importante? A gente jogar aqui no gráfico diário. Aqui a gente consegue visualizar dois cenários, né? A gente temos aqui um topo, beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem topo descendente e aqui a gente está enfrentando uma região de resistência, onde já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques com rejeição no gráfico de 4 horas, beleza? Então isso para mim é um pouco preocupante, é por isso que eu disse que quando chegasse nessa região, eu realizaria. Eu realizei exatamente aqui em 106, tá? Em 106 eu comecei a realizar parcial, não realizei 100%, por mais que eu tenha dito que eu ia realizar 100%, eu ainda segurei um pouco, tá? Porque eu não sei se o mercado vai simplesmente explodir, beleza? Porém, qual que é o alerta aqui? E por que eu realizei parcial? Primeiro, a gente tem essa LTB aqui traçada, beleza? A gente jogou no gráfico 4 horas, vai estar claro aqui, ó, uma LTB, beleza? E topos descendentes no gráfico diário. Ou seja, a gente está na tendência de baixa diária, até que se confirme o contrário, beleza? Então, qual que é o alerta aqui? Se não conseguimos romper essa região, a gente faz uma vela vermelha. Imagina que essa vela fecha já também de jeito. E aí a gente vem e faz uma vela vermelhinha aqui, fechando abaixo dessa mínima. A gente estaria configurando outro topo diário descendente. Tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer não, tá? Atenção, eu estou dizendo que sim. E é por isso que a gente tem que estudar para reagir ao gráfico, ok? O bom investidor e o bom trader, ele reage ao gráfico. Ele cria planos e reage a partir disso, beleza? Então, se fecharmos abaixo dessa mínima, é mais um topo descendente no gráfico diário, o que poderia levar a gente a uma correção maior. Vindo buscar aqui a faixa de 95, 94 mil dólares por unidade, beleza? Isso é uma hipótese, tá bom? A gente tem que estar preparado para esse cenário, tá? Porque até o momento, até a gente ter as confirmações, isso é incerto. A gente sabe que aqui é uma região de resistência que pode sim continuar imprimindo força e o mercado não conseguir romper, formando um topo descendente e levando a gente a patamares mais baixos, beleza? E qual que seria o outro cenário? O mercado vem aqui, o Bitcoin ganha força, consegue romper essa resistência aqui, rompe a nossa LTB, aí sim é um cenário bullish, tá bom? Tem que voltar nessa LTB, fazer de resistência, fazer de suporte, tá bom? Para continuar subindo e buscar novos patamares, né? 120, 130 mil dólares. Porém, para a gente atingir esse patamar, a gente vai enfrentar mais resistência também, que são pontos de alerta, tá bom? Tem essa região de resistência aqui, tá? Tem esse ponto de resistência que a gente vai sofrer para ultrapassar. Ou seja, não é porque rompemos aqui que a gente também já vai acelerar e vai embora. Não, a gente tem que fazer um rompimento aqui, voltar para continuar subindo. Se não romper isso aqui, ou se romper e não conseguir sustentar acima, pode configurar um bull trap e a gente voltar aqui abaixo novamente, tá bom? São cenários aí que a gente tem que estar preparado, certo? Então, agora estamos em um ponto de indefinição, tá bom? Onde não dá para saber se a gente vai conseguir romper. O que eu vejo até agora, tá?
com base na notícia que saiu, o Trump, a euforia que eu vi no mercado, eu até cheguei a pensar que a gente romperia essa resistência aqui e ir embora, tá bom? Ia testar de novo o topo histórico aqui. Porém, a gente vê que a realidade é outra. Mesmo após o Trump falar, após todo mundo ficar eufórico, todo mundo falar agora é alta infinita, agora é lua, a gente não consegue romper essa linha de resistência. E o não rompimento dessa linha pode levar a gente à faixa mais baixa, tá bom? A faixas mais baixas. Então a gente tem que estar preparado para esse cenário aqui. Corrigindo abaixo desse fundo aqui, tá bom? Tem que estar preparado, porque a gente não rompeu a principal resistência aqui, não rompeu o LTB, então a gente tem que estar assim alerta. Vamos ver aqui no gráfico semanal, no mapa de calor, pra gente ver como que tá a situação das liquidações. Olha, ó, temos muita liquidez para capturar. Esse cara é muito maluco. Então provavelmente a gente vai sim romper essa resistência, olhando pro mapa de calor, para estar capturando essa liquidez, tá? Até aqui a faixa de 107 mil dólares. 108 mil, 107 mil dólares. Gráfico para semanas. Vamos ver. Então, a última liquidez que temos aqui em grande concentração está nessa região. Beleza? Então, provavelmente o Bitcoin tende a vir aqui capturar essa liquidez, tá bom? Vamos ver aqui. 108 mil dólares. 108 mil. Então ele pode vir sim, surpreender a gente, superar essa resistência aqui, que está muito forte, né? Para depois voltar a cair, tá bom? Porém não vai ser uma queda tão forte, né? O que a gente pode esperar aqui é com o rompimento dessa LTB. Rompeu essa LTB, a gente volta nessa resistência aqui para fazer de suporte, para quem sabe dar mais uma nova pernada de alta, né? O RSI ainda não chegou na sobrecompra no gráfico de 4 horas, a gente tem espaço para subir mais ainda, tá? Porém estamos em região de resistência, beleza? Então o Bitcoin é isso. A gente tem os dois cenários e a gente tem que estar preparado para os dois, né? Então em um caso aqui de aceleração, rompeu o LTB, voltou, fez o suporte, a gente tem que considerar assim, começar um DCA de novo para surfar uma nova pernada, tá? Porque a partir do momento que a gente romper essa LTB, a gente está invertendo a tendência, tá bom? Vamos dar uma analisada aqui em Ethereum. Ethereum eu tinha feito esse desenho aqui, né? Tinha deixado aqui, eu comprei aqui embaixo, então por isso que eu realizei lucro, tá? Comprei Ethereum aqui embaixo, fiz 13% de lucro aí, né? Deixei desenhado aqui pra gente, tá? Eu tinha feito essa projeçãozinha aqui, que ele poderia vir aqui, dessa região, e é uma região de alerta, e é por isso que eu realizo, tá? Sem medo de ser feliz, porque agora esse suporte aqui vira uma resistência, tá vendo? A gente observar aqui, a gente tem que estar tendo dificuldade de romper esse ponto, né? Temos aqui a média de 200 dias que vai imprimir sim, resistência nessa região, tá bom? Essa é uma região de resistência, ó, a média de 200 dias está servindo aqui como uma resistência no preço de Ethereum, tá bom? E é aquilo que eu falei, mesma coisa que eu falei para o Bitcoin e o Ethereum, a gente corrigiu forte, voltamos aqui e estamos em região de resistência. Se fizermos um topo aqui, vai confirmar um pivô de baixa, mesma coisa lá no Bitcoin, tá bom? E isso é um problema, porque a gente voltaria abaixo desse fundo, certo? E se rompermos essa região, né, que tá sofrendo aqui, tá, né, nesse suporte aqui, nessa resistência aqui, tá bom? Rompemos aqui, voltamos, fizemos aqui de suporte, é porque a gente vai voltar novamente para testar o topo desse canal lateral. Então seria um bom ponto de entrada e um rompimento e teste, tá bom? Não recomendo você que não entrou sair comprando aqui igual maluco, porque a gente está em região de resistência. Em região de resistência não se compra, se compra em região de suporte. Para deixar de ser um baby trader é só aprender e aplicar isso que eu estou falando agora. Sempre compra em região de suporte, beleza? Não tem mistério. Agora vamos falar aqui rapidinho das 3 altcoins que eu vim falar aqui, né? Que seriam boas altcoins para estar especulando o curto prazo. Eu tinha falado de Render,
né? Basicamente eu falei aqui quando deu esse flush e eu comecei a comprar exatamente nesse ponto, fiz o DCA, beleza? Peguei esse fundo aqui, peguei aqui e surfei essa alta aí, realizei lucro, beleza? AVE, mesma coisa, eu falei dela nesse ponto aqui, fiz o DCA, comprei aqui, ela voltou, deu repique, eu tô com lucro no bolso, realizado, beleza? Não segura a altcoin não, velho. Fez lucro na altcoin, coloca o lucro no bolso, espera o próximo flush no gráfico de 4 horas. Você vê que eu nem esperei a sobrecompra no diário. Ficou muito sobrecomprado aqui numa hora, eu já realizei, tá? Não vacilei não. E por último, PEP, que eu também já coloquei lucro no bolso. Eu comecei a falar dela aqui, comecei o DCA aqui, fiz o preço médio aqui embaixo e surfei aí, ó, 20% de alta, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Agora eu tô esperando aí ou uma correção no gráfico de 1 hora, tá? Uma sobrevenda aqui no gráfico de 1 hora para mim refazer a entrada. Se eu ver que o Bitcoin pretende realmente alavancar e subir forte aqui, ó, a gente já vê que ele está corrigindo de novo, ou seja, não consegue superar essa resistência aqui com facilidade, tá bom? Então é um ponto de alerta aí. Em caso de rompimento e teste, a gente refaz a entrada e surfa a próxima pernada aí nas altcoins no gráfico de 1 hora, tá bom? E sempre em DCA, tá bom? Porque em um caso aqui, ó, vamos olhar para renda, por exemplo. Renda esticou. Chegamos aqui, ó, na faixa de 66 pontos, beleza? Eu realizei. Você não realizou? Você tá dormindo no ponto, pô. Lucro bom é lucro no bolso, tá bom? Então vamos imaginar aqui, o Bitcoin acelera e rompe, ó. Renda vai acelerar mais. E vai vir aqui em cima na sobrecompra, beleza? Então a gente espera a próxima correção dela, fazendo o que era resistência de suporte, tá bom? Vendo essa região aqui de suporte e refaz a entrada, pô, para surfar a próxima pernada, entendeu? E sempre nesse A, por quê? Bateu sobrevenda aqui, a gente compra, ela cai mais um pouquinho, a gente compra mais um pouquinho, beleza? Essa é a estratégia, trabalhar com DCA na sobrevenda no gráfico de 4 horas, beleza? É isso, não é tão difícil operar, a gente só tem que controlar a ganância e o medo, certo? Quando tá caindo, pessoal, a gente fica com medo, é natural. Falando, nossa, o que tá acontecendo? Será que não vai parar nunca? Mas é aí que tá as melhores oportunidades de compra, cara. Entendeu? Qualquer iniciante fica com medo. Eu, hoje, quando eu vejo o gráfico caindo e derretendo, eu começo a rir, velho. Sou doisado. Por quê? É a melhor oportunidade, eu vou lá e compro, pô. E quando começa a subir, eu vejo todo mundo eufórico, eu realizo o lucro. Entendeu? Igual essa última alta que teve agora. Porra, todo mundo eufórico lá, bateu 106, eu realizei, entendeu? Sem pensar 2 vezes. Se continuar subindo, eu espero a próxima queda para comprar de novo, pô. É difícil operar assim? Não é, entendeu? Então vamos parar com a sardinhagem aí. Escolha suas altcoins de alta performance, espera a queda, faz a entrada, entendeu? Surfa alta, realiza quando tiver todo mundo na euforia. E é isso, beleza? O que eu queria passar nesse vídeo é basicamente isso. Tá? Muito obrigado por esse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e a aba de comentário tá aberta aí pra você expressar a sua opinião, tá? Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.